Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos orientação do Teu Espírito para entender a Tua palavra com segurança, de tal modo que a nossa fé seja arraigada, enraizada na palavra do Senhor, firmemente. E assim possamos enfrentar o que vem pela frente, e possamos enfrentar o que está acontecendo ao redor de nós no presente. Dá-nos a graça da Tua presença e a certeza firme no coração de que o Senhor está diante de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Nós estamos trabalhando a aula de número 9, e ela foi subdividida em 3 partes. Nós vimos a primeira parte semana passada, o capítulo 5. Nós vamos trabalhar somente o capítulo 6 hoje, porque tem muita coisa aqui para a gente ver, e vamos deixar o capítulo 7 para domingo que vem. De modo que 9 de 15 já virou 9 de 18, vai terminar lá para 9 de 25 aulas. E eu estou perdendo a pressa com essas aulas aqui, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é tema de novela, de filme e de best-seller na literatura por aí. Os selos descritos no capítulo 6, eles são símbolos de tais tribulações e perseguições. Lembrando aos irmãos que eu estou basicamente lendo o livro do Dr. William Hendrickson, e as partes em amarelas ou são destaques ou um ou outro acréscimo que eu fiz para poder ajudar, mas na grande maioria somente destaque do próprio livro. Então, como eu disse, os selos são símbolos de tribulações e de perseguições. O cordeiro tomou o rolo, você viu isso no capítulo 5, e imediatamente ele começa a abrir os selos. Cada selo, quando rompido, apresenta um símbolo. O primeiro dos 4 selos dá lugar aos símbolos dos cavalos e seus cavaleiros. Tal como em Zacarias, capítulo 1, versículo 8, capítulo 6, versículo 1 em diante, na Escritura, o cavalo é geralmente mencionado em conexão com os conceitos de força, terror, guerra e conquista. Você observa isso lendo Isaías 30, 16, 31, versículo 1, Jó, capítulo 39, versículo 22 até versículo 28. No Apocalipse, nós temos a mesma associação de ideias. Você perceberá isso no capítulo 9, verso 7, no capítulo 14, verso 20, e ainda no capítulo 19, verso 11, lembrando que as sessões do Apocalipse estão em paralelo com as demais. E o capítulo 6 está em paralelo bem relacionado com o capítulo 9 e também com o capítulo 14 e o capítulo 19. Cada um dos 4 seres viventes tem sua vez na apresentação de um cavaleiro, com voz como de trovão. Então, quando você ouve o trovão na hora da tempestade, é esse o tom da voz que diz, vem. Só o Marlon mesmo para poder fazer algo parecido aqui no microfone. A minha voz de taquara rachada não dá para fazer uma voz de trovão, quando muito um relâmpagozinho, não é? Mas é uma voz forte, é uma voz firme, é uma voz assustadora. Assim como quando um trovão estrondante cai de uma vez ou aparece de uma vez bem perto da sua casa, é essa sensação que a gente tem ao ouvir esse ser vivente dizendo, vem. E eles começam a dizer, vem. E o chamado, nesse caso, é dirigido ao cavaleiro que aparecerá. O primeiro deles é o cavalo branco. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Concordamos com o ponto de vista de muitos intérpretes que consideram o cavaleiro do cavalo branco como símbolo do Senhor Jesus Cristo. Ao falar desse cavaleiro montado num cavalo branco, o texto do capítulo 6 está mencionando o Senhor Jesus Cristo, que saiu com uma coroa e vencendo e para vencer. A conclusão que leva a interpretação de que é Jesus Cristo é baseada em várias colocações que ele passa a apresentar a seguir. Primeiro delas, esse ponto de vista está em harmonia com o contexto. Você vai se lembrar de que nos primeiros 3 capítulos nós vimos o Cristo que habita a igreja brilhando no meio do mundo. Você se recorda, sem dúvida, a figura vívida do Filho do Homem revelando a sua presença entre os candeeiros, lá no capítulo 1, dos versos 13 em diante. Sempre que Cristo aparece no livro de Apocalipse, Satanás fica ocupado. Tribulações são reservadas para os filhos de Deus. Na sessão que nós estamos estudando, do capítulo 4 até o capítulo 7, nós já temos visto esse mesmo Cristo figurado como cordeiro que toma o rolo do decreto de Deus e abre os selos.
Com respeito a esse cordeiro, nós lemos mais adiante, ou antes desse texto: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. O cavaleiro branco saiu vencendo e para vencer. Isso foi dito lá no capítulo 5, verso 5. O resto do capítulo contém a descrição da adoração do cordeiro. Agora, o capítulo 6 se abre como um símbolo do cavaleiro que veio, vencendo e para vencer. Não parece óbvia de que o vencedor é o mesmo tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6? Então, aquele que venceu e por isso pode abrir os selos, que é Jesus Cristo, é o mesmo cavaleiro branco que sai, montado sobre o cavalo branco, que sai vencendo e para vencer. A segunda consideração que leva a entender que é Jesus Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, é que esse ponto de vista está em harmonia com o cuidadoso estudo de palavras. Primeiro, esse cavalo é branco. A cor branca é sempre associada com o que é santo e celestial nas Escrituras. Pense nas vestes brancas, na nuvem branca, no trono branco, na pedra branca que a pessoa vai receber com o nome escrito. Certamente, portanto, o cavaleiro sobre o cavalo branco não pode ser o diabo nem o anticristo. É Cristo mesmo. Segundo, o cavaleiro recebe uma coroa. Coroa é símbolo de reinado. Isso se harmoniza bem com 14:14, onde lemos que Cristo estava usando uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Também, finalmente, em terceiro lugar, sempre que nesse livro, no livro do Apocalipse, a palavra vencedor ocorre, somente com duas exceções refere-se a Cristo ou aos crentes em Cristo. As duas passagens mais próximas a que nós estamos considerando são Apocalipse 3:21 e 5:5. Em ambos os casos, a vitória é atribuída a Cristo. Depois, em seu evangelho, o apóstolo João usa a palavra só uma vez, em 16:33, que é um versículo que muita gente sabe de cor e usa em dia de aflições. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Hendrickson está fazendo aqui, só para esclarecer para os irmãos? A gente chama de estudo de palavras. Você estuda o uso de uma determinada palavra num determinado autor bíblico. Quem escreveu o Apocalipse é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Então você compara o uso da palavra vencer, vencedor, venci no Evangelho, nas 3 cartas e no Apocalipse. Eu faço isso muito aqui na igreja quando eu falo sobre a 3 João, quando ele diz: não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade. O que é a verdade? No Evangelho de João, a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que significa andar na verdade em 3 João? Andar com Jesus e andar obedecendo às Escrituras, porque esse é o uso da palavra verdade através de João, que escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Então, é isso que Hendrickson está fazendo aqui. Ele está pesquisando o uso da palavra vencer, vencedor, nos escritos de João, e constantemente ele aplica o termo vencer a Jesus Cristo. E aqui João 16:33 é a relação entre Apocalipse e João do uso dessa palavra. Em Apocalipse 3:21, assim como eu também venci, Jesus Cristo falando, e me sentei com meu Pai no meu trono. E Apocalipse 5, verso 5, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Então, aquele que sai vencendo e para vencer é Jesus Cristo. Olhando para frente, Apocalipse 6:2, que é o nosso texto, saiu vencendo e para vencer. Então, medite sobre essa declaração exaltada. Ficamos certos de que, se não tivéssemos ouvido outra interpretação, iríamos imediatamente dizer: trata-se do Cristo conquistador. Terceiro, essa interpretação é exigida pela passagem paralela no próprio livro do Apocalipse, lá em 19:1, que trata da mesma questão. Nós temos outra ocasião em que aparece alguém montado num cavalo branco. Nessa passagem, ele está falando de Apocalipse 19:11, nos é dito definitivamente que o cavaleiro que está sobre o cavalo branco é Cristo, a palavra de Deus, fiel e verdadeiro. Seu nome
é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, excelentes comentaristas sentem que é impossível escapar à força desse argumento. Dizer que o cavaleiro no cavalo branco em 19:11 é outro que não o mesmo de 6:2, porque os detalhes das descrições são diferentes, é errar o alvo do autor bíblico. E de se esperar que os detalhes sejam diferentes de alguma forma em cada aparição do uso do termo. Isso não serve de argumento contra a nossa posição, mas antes corrobora com ela. Em Apocalipse 5:5 nós lemos que Cristo venceu. Isso se refere ao cumprimento da redenção da cruz que ele realizou no Calvário, no Gólgota. Em 6:2, o cavaleiro no cavalo branco é apresentado como vencendo e para vencer. Essa vitória está se realizando no presente. Cristo está no presente vencendo. E ele veio no presente para vencer. Essa vitória está acontecendo neste momento. Em 19:13, o cavaleiro sobre o cavalo branco é descrito como vestido com um manto tinto de sangue, isto é, do sangue dos seus inimigos. Assim irá ele vencer no dia do juízo. Da mesma forma, nos é dito que ele, agora está usando uma coroa, verso 2, logo ele terá sobre a sua cabeça muitos diademas, capítulo 19, verso 12, pois terá vencido muitos. Francamente, não vemos como uma pessoa se justifica ao dizer que o cavaleiro no cavalo branco, em 6:2, significa outra coisa, diferente de 19, capítulo 19:11, onde seria outra pessoa. Por que não permitir que o próprio Apocalipse explique isso através do seu simbolismo? É a pergunta de Hendrickson. Quarto, a ideia de que o vencedor sobre o cavalo branco é Cristo está em harmonia com o próprio engenho e propósito do livro do Apocalipse. A forma como o livro foi construído corrobora com isso. Já dissemos, ou já foi dito nas aulas anteriores, que o tema do livro é a vitória de Cristo e da sua igreja. Nele, repetidas vezes, o Senhor é representado como aquele que venceu, aquele que está vencendo e aquele que vencerá. Basta ler cuidadosamente capítulo 1, verso 13 em diante, capítulo 2, verso 26 e 27, capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, verso 5, capítulo 6, 16, 11, 15, 12, 11, 14, 14 e seguintes, 17, 14, 19 e 11. Você pode ler à vontade isso em casa, com mais tempo. A ideia do Cristo vitorioso é um fio que corre através do livro, do começo ao fim. E se alguém hesitar em crer nisso, então é só pegar as referências que nós acabamos de mencionar e ler uma por uma cuidadosamente. De todas essas referências, nós vamos selecionar uma citação por inteiro, a saber, 17:14. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro as vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Portanto, quando dizemos que em 6:2 o cavaleiro no cavalo branco é o Cristo, estamos simplesmente expressando uma ideia que está em harmonia com todo o resto do livro do Apocalipse. Quinto, tem mais argumento. O ponto de vista de que o cavaleiro no cavalo branco em 6:2 é Cristo está em harmonia com o que se acha em Mateus 10:34. Tal como nessa passagem é Cristo quem traz a espada, pois Cristo e a espada se seguem um ao outro. Assim, aqui era Apocalipse 6:2 e 3, o cavaleiro no cavalo branco é seguido pelo cavaleiro no cavalo vermelho, que tem uma espada nas mãos. Quando Cristo diz em Mateus 10:34 que ele vai trazer a espada, é que a pregação do Evangelho divide e traz complicações na vida daqueles que vão seguir o Evangelho por causa do amor a Cristo. Sexto argumento, essa interpretação é fortemente suportada pela passagem paralela no Salmo 45, 3-5. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti.
Para quem não se lembra, o Salmo 45 é um dos salmos messiânicos que fala a respeito de Cristo no Antigo Testamento. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, realizada por volta do ano 200 a 250 a.C., diz que o cavaleiro verga o arco e prospera e reina. Note as semelhanças marcantes, Apocalipse 6:2, figura o cavaleiro vindo e vencendo e para vencer, assim também o faz o Salmo 45, e nessa majestade cavalga, quem cavalga está montado num cavalo, prosperamente. Apocalipse 6:2 nos diz que o cavaleiro está equipado com um arco, assim também o Salmo 45, na tradução da Septuaginta, mas lá fala das suas setas, que geralmente são flechas. Mas será que o Salmo 45 se refere a Cristo? A esta altura não pode haver dúvidas. A Escritura mesmo cita parte dessa descrição do cavaleiro do Salmo 45 e nos diz que ele é o Filho de Deus, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Se Hebreus diz que o cavaleiro do Salmo 45 é Jesus, e ele é muito semelhante a Apocalipse 6:2, então nós cremos que Apocalipse 6:2 se refere a Jesus Cristo. Vemos, portanto, que o Antigo Testamento, e lembre-se de que o Apocalipse está imerso no simbolismo do Antigo Testamento, não da filosofia grega, retrata o Messias equipado com um arco. Ele sai com um arco e com uma espada, Apocalipse 19:15, cavalgando prosperamente. Então, por que não afirmar que aqui em Apocalipse 6:2, o cavaleiro do cavalo branco é a mesma pessoa exaltada? Sétimo, outra passagem paralela que pode ser citada em favor desse nosso ponto de vista é Zacarias 1:8 e os versículos seguintes. A identificação do cavaleiro sobre o primeiro cavalo com Cristo, na visão de Zacarias, não é improvável. E você pode conferir com Abacuque 3:8 e 9 e também com Isaías, capítulo 41, verso 2. O nosso Senhor Jesus Cristo está vencendo agora. Isto é, por toda esta presente dispensação, a pregação do Evangelho tem alcançado corações e os eleitos de Deus estão sendo reunidos ao redor do seu Senhor. Sua causa progride, pois ele exerce tanto o seu poder espiritual quanto o seu reinado universal. Quando nós estudamos sobre missões, e a gente estuda a história das missões, que regiões da Ásia e da Europa, que no passado foram fortemente evangelizadas e hoje estão vivendo um pós-cristianismo, isso não quer dizer que o evangelho está perdendo terreno. A Bíblia diz na parábola do joio e do trigo, que os dois crescerão juntos. Então, às vezes, as pessoas olham as notícias ruins que a gente recebe da Europa, ou do Oriente Médio, que foi fortemente, densamente povoado pelo cristianismo, e hoje lá o cristianismo é perseguido ferozmente. A palavra de Deus diz para nós que Deus não deixará o seu evangelho crescer. Em outras regiões do mundo, como a África, a América Latina, por exemplo, o cristianismo vem crescendo fortemente. Até mesmo na China, onde existe uma cortina de ferro e a densa perseguição sobre o cristianismo, as notícias que recebemos é que a igreja cristã na China é a maior do mundo, debaixo de perseguição, mas não para de crescer. O joio e o trigo crescem juntos. Nós temos ouvido algumas notícias interessantes sobre reavivamentos da igreja no norte da França, no sul da Espanha, onde novas igrejas estão sendo plantadas e crescendo. E o que é interessante, e é uma surpresa, é o ramo calvinista que vem crescendo nesses lugares onde o cristianismo foi rejeitado e desprezado. Entrevistando um estudante universitário chinês convertido ao protestantismo, por que na China o calvinismo cresce mais que o pentecostalismo? Por causa da doutrina da eleição e da perseverança dos santos. Os chineses disseram que o calvinismo cabe mais
numa situação onde a igreja é perseguida por causa de dar aos seus fiéis um negócio que é uma palavra nova, resiliência. O calvinismo ele é mais realista no que diz respeito a sofrimento e perseguição e tribulação. E isso ajuda quem está vivendo isso no momento a perseverar a despeito do ruim, do negativo e do perigoso. Então, meus irmãos, trigo e joio estão crescendo, o evangelho também está crescendo, nossa igreja está crescendo. E nós precisamos saber que esse crescimento não acontece num mar de rosas, mas em meio a lutas, tribulações e perseguições em muitos casos. Voltando então ao texto do Anderson, por meio da palavra, o Evangelho, Mateus 24, 14, e do seu espírito, do testemunho e das lágrimas dos seus discípulos, a sua própria intercessão, dos anjos, do céu, dos exércitos na terra, das trombetas do juízo, das taças de ira, o texto diz que o nosso Senhor cavalga vitorioso, vencendo e para vencer. Esse, com toda a probabilidade, é o significado do cavaleiro branco. E ao dizer isso, é para reconhecer que existem outras interpretações às quais nós não desposamos, e por ser parte do cristianismo majoritário, elas são muito mais conhecidas. Mas nós temos entendido que esse texto está falando é de Cristo, e não de outro ser ou de uma outra praga. Agora são introduzidos os outros cavalos e os seus cavaleiros. E aí nós precisamos ser cuidadosos em nossa interpretação do significado desses símbolos. O Hendrickson diz: um método muito popular de interpretação do simbolismo dos 4 cavalos do Apocalipse consiste em colocar Apocalipse 6 e Mateus 24 em colunas paralelas e ficar comparando um com o outro, dizendo: olha, 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 olha. Dessa forma, Mateus 24 é visto como um comentário completo de Apocalipse 6, ainda que Mateus tenha sido escrito antes, na visão desses intérpretes. Tudo é muito simples, mas talvez na nossa visão, na visão de William Hendrickson, simples demais. Certamente há muitas semelhanças entre Mateus 24 e Apocalipse 6, mas também há muitas diferenças e nós temos que ser cuidadosos ao avaliar semelhanças e diferenças num assunto que há discordância. Lembremos-nos de que o simbolismo do Apocalipse se funda no Antigo Testamento e não nas coisas modernas ao redor da igreja do Novo Testamento. Assim, o simbolismo dos cavalos e os seus cavaleiros em passagens como Ezequiel 5,17, Ezequiel 14,21 e Zacarias 1,8 e seguintes devem ser levadas em consideração, que são textos paralelos e que tratam de assuntos semelhantes. Agora, o que aprendemos dessas passagens do Antigo Testamento que poderiam ser úteis na explicação de Apocalipse 6? Em Ezequiel, quem aflige Judá é a Babilônia. Mas Babilônia, por sua vez, é instrumento nas mãos de Jeová, que envia juízos a fim de purificar Jerusalém para santificar o seu povo. Veja especialmente Ezequiel 11, 19 e 33, 11. Deixa eu ler esses textos aqui para ficar visualmente melhor para os irmãos. Ezequiel 11, 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Será que é isso mesmo? E 33, 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveris de morrer, ó casa de Israel?
Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Não é a justiça própria que salva, mas é a graça do Senhor. Possivelmente a mesma coisa é válida quanto aos cavaleiros descritos no Apocalipse 6. Considerando o Antigo Testamento, não é de se surpreender também que o segundo e o terceiro cavaleiros servem ao primeiro. São instrumentos de Cristo para refinar e fortalecer o seu povo. Na verdade, é o mundo iníquo que persegue a igreja. Mas esse mesmo mundo é, por sua vez, instrumento na mão daquele que tomou o rolo. Assim, Satanás é derrotado pelas suas próprias armas. Aquilo cuja intenção era ser instrumento de exterminação se torna meio de fortalecimento da igreja, como instrumento de fomento do reino e de salvação para o seu povo. Trocando em miúdos, ele está dizendo que Deus usa o sofrimento, a tribulação, para fortalecer a nossa fé. Voltamos então para o discurso escatológico de Cristo lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Tem muitos livros bons, inclusive do reverendo Augusto Nicodemos, que você pode ler sobre esses assuntos. Embora esses capítulos não forneçam uma explicação completa e simples de Apocalipse 6, claro que eles devem ser levados em conta. Quem lê o discurso do Senhor Jesus Cristo imediatamente observa que entre os sinais que anunciam a sua segunda vinda, alguns que se referem à humanidade em geral e outros que dizem respeito diretamente aos crentes. Você vê isso em Mateus 24, 6 a 10, Marcos 13, 7 a 9 e Lucas 21, 10 a 13. Então, ainda que se separa os dois grupos. Primeiro, os sinais que se referem à humanidade em geral. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Ele vai dizer que incrédulos e crentes são alcançados por esses sinais. Quando a epidemia do Covid-19 apareceu, nós também sofremos com ela. Depois, sinais que dizem respeito mais diretamente aos crentes. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Haverá flagelos sobre toda a humanidade, mas haverá flagelos sobre os crentes por causa da perseguição em função de se crer no nome do Senhor Jesus. Todo ano a gente vê na Rede Globo a estatística da morte de homossexuais porque simplesmente dizem que são homossexuais. Alguns anos atrás morreram 8.900 homossexuais no mundo inteiro naquele ano. Mas no mesmo ano morreram 100.000 cristãos só pelo fato de confessarem Jesus Cristo. Isso a Rede Globo não conta. Então, às vezes a gente fica alertando a respeito do que a mídia diz e as pessoas ficam bravas com a gente. Mas existem estatísticas que nós temos acesso a elas que não são publicadas pela grande mídia e que mostram a verdade do que os textos bíblicos ensinam. Os cristãos continuam sendo o grupo mais perseguido na face da terra pelo simples fato de dizerem quem são. Assim como morrem homossexuais por dizerem que são homossexuais, morrem cristãos por dizerem que são cristãos. E a diferença do número é acachapante. Mas a mídia escolhe denunciar e anunciar. O outro ela faz questão de esconder por causa do ódio que eles têm por Jesus Cristo e os seus seguidores. Que eles chamam de amor. Porque dizer para as pessoas que elas precisam corrigir a sua vida na visão da mídia moderna, da justiça moderna, da política moderna, é declarar o ódio. Mas roubar, matar, enganar, trapacear e não ser levado a julgamento é amor. Na visão desse mesmo grupo.
Continuando, então, mesmo que as tribulações do primeiro grupo que os crentes experimentam juntos com o resto da humanidade sejam aqui preditas do ponto de vista da sua significância para os crentes, a distinção entre os dois grupos continua clara. Tem coisas que só nós experimentaremos por causa do ódio do mundo a Jesus. Tem coisas que nós experimentaremos juntos com eles por causa da nossa participação na humanidade caída e pecaminosa. Então, a conclusão de William Hendricks é que se o simbolismo de Apocalipse 6 revelasse igual distinção, de modo que, digamos, o segundo e o terceiro cavaleiros descrevem particularmente o que acontece com os crentes por permanecerem fiéis ao seu Senhor, enquanto que o quarto cavaleiro expõe o que os filhos de Deus experimentam junto com o resto do mundo, então nós não deveríamos ficar surpresos com respeito a isso. E esse é o ponto dele. Se, porém, Apocalipse 6 nada tem a ver com Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, mais ou menos esperamos essa distinção. E ele usa isso como introdução para falar sobre o segundo cavaleiro e o seu cavalo, que é o cavalo vermelho. O primeiro é o branco, no qual está montado Jesus Cristo, que saiu vencendo e para vencer. No segundo, que segue o primeiro, já foi estudado nas passagens que constituem o pano de fundo para Apocalipse 6. Vamos olhar para esse cavaleiro agora. O segundo ser vivente ordena ao segundo cavalo que venha, e ele saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, a palavra grega traduzida por espada, que é machaira. Só que a machaira não é uma espada longa, é uma espada bem curta, que vai ser comparada com uma outra espada que vem logo em seguida. Cremos que esse cavalo e seu cavaleiro referem-se à perseguição religiosa dos filhos de Deus, mais do que à guerra entre nações, carnificina e sacrifício em vez de guerra. Os crentes são mortos por causa do seu nome. Isso pertence à categoria de sinais dirigidos mais diretamente aos crentes, sua perseguição movida pelo mundo. Oferecemos os seguintes argumentos em favor desse ponto de vista. Primeiro, essa explicação está em marcante acordo com o contexto imediato. O segundo cavalo se segue ao primeiro, isto é, sempre que Cristo, pelo seu evangelho e pelo seu Espírito, faz sua entrada, a espada da perseguição vem logo atrás. Ou seja, sempre que Cristo é mencionado e a pregação do evangelho é mencionada, o assunto que vem em seguida é a perseguição. É isso que ele quer dizer. Essa passagem está também de acordo com Apocalipse 10, 9. Deixa eu abrir lá só para ler. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Segundo, este ponto de vista é confirmado por uma passagem paralela que é Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Esse texto de Mateus 10:34, ele é importante, especialmente para consolar famílias onde há desviados. Nós achamos que se nós ensinarmos o caminho de Deus para os nossos filhos, eles serão salvos automaticamente, mas não é bem assim. Constantemente eu recebo no meu gabinete mães arrancando os cabelos por causa do filho que se afastou do evangelho, e algumas argumentam assim: pastor, mas ele sabe o caminho da igreja, ele sabe o endereço da igreja. Saber o endereço da igreja é uma coisa, frequentar é outra. Então, às vezes, algumas famílias passam pelos dissabores da divisão
e já começam a passar por todas aquelas fases de um ficar acusando o outro, o marido acusando a esposa de que ele é culpado, a esposa acusando o marido de que ele é o culpado, e nem sempre é assim. Às vezes é o próprio evangelho quem divide, porque as pessoas olham para o evangelho e dizem: eu não quero o evangelho. Um pastor amigo meu evangelizando uma pessoa, explicando o evangelho para ele, a pessoa logicamente fez a seguinte pergunta: mas o evangelho é isso aí? Tem que carregar cruz, tem que se sacrificar, tem que abandonar coisas? É isso mesmo. Isso eu não quero para mim. Então, às vezes, quando os nossos filhos são claramente colocados diante do evangelho, eles o rejeitam. Assim como você teve a oportunidade de rejeitar ou receber o evangelho um dia na sua vida. E nós achamos que porque os nossos filhos estão na igreja, correndo pelos corredores, chorando na hora do culto, é garantia 100% de que o céu lhes pertence. Não é bem assim. Existe um esforço maior. E existe sim a possibilidade de que ele não abrace o evangelho como você abraçou. E aí muitas mães ficam com raiva de Deus por causa disso. E esse é um ponto importante. Às vezes nós colocamos os nossos filhos acima de Deus. Foi o que aconteceu com Eli, o sacerdote. E às vezes quando nós lemos a narrativa da zanga, da ira de Deus contra os filhos de Eli e contra o próprio Eli, nós falamos: puxa, mas Eli era tão piedoso, ele discipulou Samuel, ele repreendeu os seus filhos, mas ele não os destituiu do sacerdócio por causa do seu mau testemunho, e ele tinha poder para fazê-lo. Por que ele não destituiu aqueles homens maus do sacerdócio? Porque eram seus filhos, só por isso. Ele preferiu arriscar diante de Deus do que tomar uma posição firme com respeito à fé naquele momento. Isso acontece, irmãos. A gente chora, dói, a gente sofre, mas a gente precisa lembrar que cada um responderá por si na presença do evangelho. Por isso, o dia em que os nossos filhos fazem a sua pública profissão de fé precisa ser comemorado. Quando o filho passa no vestibular e vai estudar na UFG, um lugar onde o evangelho é odiado, você dá um carro, você dá um computador, você paga uma viagem para Maceió para o seu filho. Mas quando ele faz a pública profissão de fé, nem uma pizza ele ganha. Olha a diferença. Então, lembre-se de que a espada pode sim vir na sua casa. Graças a Deus que as estatísticas são a nosso favor. Tem uma estatística que diz que 95%, isso é no caso dos pastores, 95% dos filhos de pastores que se afastam acabam voltando para o evangelho. Mas tem 5%. E a gente precisa dobrar o joelho e pedir: Senhor, não deixa os nossos filhos nesses 5%. Os seus também. Você precisa orar por eles, você precisa trazê-los à igreja, você precisa parar de ficar mandando eles para a quadra no dia da ceia para que eles não façam barulho aqui no templo. É melhor ouvir o barulho deles aqui no templo do que essa negligência de mandá-los para a quadra para eles ficarem jogando bola na hora do culto. Assim, fique atento a essas coisas e ore, dê bom testemunho, ande com seu filho, para que ele possa, por escolha própria, vir à frente da igreja e testemunhar Jesus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Às vezes nós negamos a Deus diante dos nossos filhos e choramos quando eles se afastam. Eu fui pastor de um presbítero que foi eleito presbítero por uma necessidade da igreja pequena que ele foi frequentar. Mas antes disso ele frequentava uma grande igreja e era o líder daqueles que bebiam cerveja logo após o culto. Ele que convidava os homens para ir beber a cerveja com ele mais tarde.
E o filho dele aprendeu esse caminho. E no dia de frequentar a igreja, o filho dele preferiu a cerveja. Então, seja o melhor que você puder para o seu filho, porque a espada pode servir à nossa casa. E nós não temos como lutar com uma espada que o próprio Deus coloca dentro do nosso lar. Assim, em terceiro lugar, então, não deve escapar à nossa atenção o que lemos em nossa passagem, que os homens se matassem uns aos outros. Esse não é um termo comum que João usa para indicar o ato de matar ou guerra. Em todos os escritos do apóstolo João, com uma única exceção, Apocalipse 13:3, esse termo matar se refere à morte de Cristo ou à execução de crentes. Quando ele fala de matar uns aos outros, homens matando crentes por condenação em função da sua fé. Não é crente matando um ao outro, mas homens matando crentes. A ideia é essa, matando por meio de uma execução aprovada num tribunal, por exemplo. E quem vê o Hamas matando cristãos e judeus entende o que isso quer dizer. Então, esse termo se refere à morte de Cristo ou à execução de crentes. E todas as passagens nas quais João usa, aqui está todas as passagens nas quais João usa a palavra que na sua forma formal, que lhe é peculiar. Caim assassinou seu irmão. 1 João 3:12. Aqui é dito que um filho de Deus, Abel, foi assassinado ou morto brutalmente. Lembra que Caim representa os filhos dos homens, aqueles que andam fora da semente da mulher. E ele o matou brutalmente. Um cordeiro como que tinha sido morto brutalmente numa condenação. É a palavra esfazo. Está faltando um A aqui depois do H. Que quer dizer assassinar, abater, matar pela violência. Esse aqui é um acréscimo meu aqui ao livro. Aqui está Cristo sacrificado por causa do pecado. Digno é o cordeiro que foi morto. Esfazo é a palavra usada. Esta é a palavra normal é apokteino. E a palavra usada aqui é uma palavra diferente, que é a palavra esfazo. Morto brutalmente, morto pelo outro, em função de questões mais objetivas. Esta é uma clara referência a Cristo, às almas daqueles que tinham sido mortos por outros, por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eles foram assassinados. Apocalipse 6:9, também é esfazo. Aqui a palavra se refere aos crentes. Apocalipse 13:8, do cordeiro que foi morto, uma referência a Cristo, e nela se achou sangue de profetas, de santos, de todos os que foram mortos, esfazo, na terra. Apocalipse 18:24, a referência é feita claramente aos crentes. Então, matar uns aos outros não é um crente matando outro crente, mas é alguém não crente assassinando violentamente alguém que crê. Aqui no texto de Apocalipse 6. Contudo, em Apocalipse 13:3, a cabeça golpeada de morte pertence à besta, que arroga-se a honra e o poder pertencentes a Cristo. É a única exceção. Assim, não é improvável que na única passagem restante, esta sobre a qual nós estamos discutindo, Apocalipse 6:4, também se refira primariamente aos crentes. Perseguições religiosas parecem ser a questão principal, não a guerra geral entre as pessoas. Esse é o argumento de William Hendrickson. Há discordância. Você pode encontrar comentaristas que pensam diferente. Quarto, ele argumenta que lemos que quando o quinto selo é aberto, João vê as almas daqueles que tinham sido mortos, assassinados, por causa da palavra de Deus. A causa da morte deles é a palavra de Deus, ou seja, mortos por perseguição. É um grupo específico dentre os cristãos. Aqui, porém, diz claramente que as pessoas mortas são crentes, foram mortos por causa da palavra de Deus. Não parece razoável supor que aqueles que foram vistos sob o segundo selo como tendo sido assassinados, não são os mesmos descritos no quinto selo como também
tendo sido assassinados? Essa é a pergunta argumentativa de Hendrickson. Quinto, nós lemos também que foi dada uma grande espada, macaira. O termo macaira é usado num sentido bem amplo. Como qualquer estudo da Escritura, com o simples auxílio de uma concordância, você pega a palavra espada, vai seguir essa linha, a macaira. Aqui ele significa exatamente uma adaga sacrificial. O instrumento natural da matança mencionada é a palavra cutelo, que aparece lá em Gênesis, quando Abraão é chamado a sacrificar Isaque. Lá em casa eu comprei um cutelo sacrificial quando eu fui no Peru, e algumas pessoas perguntaram se eu tinha virado idólatra, porque eu coloquei lá no quadro. Eu falei, não gente, é só para você ver como é que era. E eu não queria estar debaixo daquele negócio de jeito nenhum. Porque é um cutelo com a figura do Deus a quem a pessoa era sacrificada, para matar as pessoas em sacrifícios humanos, aqui pertinho de nós, no Peru, nos séculos passados. Eu comprei só para um dia, numa aula, mostrar, e fui chamado de idólatra por causa disso. Então, a palavra cutelo, usada na Septuaginta, aquela tradução grega do Antigo Testamento, para traduzir Gênesis 22:6, na história do sacrifício de Isaque, onde nós encontramos a palavra matar, sacrificar, é macaira. Finalmente, mantemos em mente que o Senhor Jesus Cristo está falando nesse livro a crentes que, na ocasião em que a visão foi inicialmente revelada, estavam sendo perseguidos até a morte. O morticínio dos crentes era uma preocupação imediata, muito mais premente do que uma guerra entre uma nação e outra na visão dele. Sempre que o cavaleiro do cavalo branco, Cristo, aparece, segue-se o cavaleiro do cavalo vermelho. Você vai ver isso em Mateus 5:10, 11, Lucas 21:12, Atos 4:1, Atos 5:17. Sempre que é dito que o evangelho está crescendo, o assunto da perseguição vem logo a seguir. No próprio evangelho, quando o Senhor Jesus fala, e também no livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Lembre-se de que Estevão e Paulo, Públio, Policarpo, Perpétua, Felícitas, a Inquisição, a noite de São Bartolomeu, o caso da execução em massa na Armênia em 1910, na Rússia com o advento da Revolução Bolchevique que introduziu o comunismo, John e Betty Stan, um casal de missionários que foi morto num determinado lugar na Ásia, na Rússia em 1905, o cavaleiro do cavalo vermelho não se refere a uma pessoa em particular, nem pertence a uma época especial. Nem um século fica sem o cavaleiro do cavalo vermelho agindo. Sempre houve perseguição sobre os cristãos. Então o cavalo vermelho sempre andou pisoteando por aí. O mundo está sempre perseguindo a igreja. Cristo sempre traz a espada. A paz é retirada da terra, Mateus 10:34. É nisso que Jesus está querendo dizer. O cavaleiro branco traz o evangelho e isso traz perseguição. Contudo, louvado seja Deus, porque a espada sacrificial, ou o cutelo, é dada ao cavaleiro. Todas as coisas estão nas mãos de Deus, pois o Cordeiro reina. O que Hendrickson está enfatizando é que esse cavaleiro recebeu a espada de alguém. Ela lhe foi dada e ele recebeu uma tarefa limitada a qual ele não pode ultrapassar. Ele só vai usar a espada de acordo com o propósito para o qual ele a recebeu. Até mesmo a perseguição não ultrapassa o que Deus escolheu para ela. Tenho meditado muito em Gênesis, ultimamente tenho preparado aulas para a classe dos irmãos surdos, e recentemente nós trabalhamos lá quando Agar fica grávida e foge de Sara. Todo mundo sabe que o filho que vai nascer de Agar é Ismael. Todo mundo sabe que Ismael é o ascendente direto dos árabes e dos muçulmanos. Todo mundo sabe que essa rixa que existe entre cristãos e muçulmanos tem a ver com aquilo que aconteceu entre Sara e Agar lá no deserto. Aí tem um negócio estranho
Estranho mesmo. Agar está lá no deserto e você podia pensar assim: morre logo, desgraçado. Tem gente que pensa assim, tem cristão que pensa assim. Mas aí o texto diz que o anjo do Senhor a encontrou. Aí todo mundo que tem raiva de muçulmano tem que começar a coçar o queixo, porque foi o anjo do Senhor que foi lá no deserto e buscou Agar. Foi o anjo do Senhor que disse para ela que o filho dela ia ser poderoso na terra. Foi o anjo do Senhor que disse que ele ia ser preservado, porque também era filho de Abraão. E todo mundo sabe que o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo se preocupou com os muçulmanos antes deles nascerem, e a Bíblia diz que ele se preocupou conosco antes de nós nascermos, talvez a gente devesse pensar um pouco diferente a nossa estratégia de como lidar com os muçulmanos, porque Deus os ama e nós temos que amá-los também. E aí a coisa piora, porque 2 capítulos para frente, Deus manda Abraão deixar Sara expulsar Agar e Ismael, e lá vai eles para o deserto de novo. E aí coloca Ismael debaixo de uma sombra, ele tem 14 anos de idade, e ele está prestes a morrer. Agar fica longe, e lá vem o anjo, uma voz de Deus, uma visão de Deus, fala: o que está acontecendo? Esse menino vai morrer não, pode ficar tranquila. E aí aparece um poço, e eles bebem água, e está aí o mundo muçulmano para a gente tentar entender o que Deus quis fazer aquele dia. Deus não deixou eles morrerem. Foi Agar quem disse: eu estou diante do Deus que me vê. Então, nós enfrentamos isso, mas sabendo que nada, absolutamente nada, foge do controle e da permissão de Deus. E nada ultrapassa o controle e a permissão de Deus. É assim que se lê o livro de Apocalipse. Então, termina o cavalo vermelho, ele tem uma espada que lhe foi entregue por Deus para executar juízo, e ele vai executar. Aí a coisa piora, porque vem o cavalo preto, né? Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos o cavalo preto hoje. O terceiro ser vivente se dirige ao terceiro cavaleiro dizendo: vem, e ele sai sobre o seu cavalo preto. Esse cavaleiro tem na mão uma balança. Ezequiel 4:10 também fala de uma balança. Comer pão por peso é uma referência a uma condição de dificuldade econômica. Uma voz soa do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, uma medida de trigo pelo salário de um dia do trabalhador. É isso que ele está dizendo. Carestia, inflação alta, dificuldade financeira. Embora haja dificuldade financeira, ainda dá para passar. Eu fui em Angola achando que o real valia muito lá. R$1 valia 48 kwanza. E eu levei um monte de real, falei: puxa, vou comprar um monte de coisa em Angola. Que nada. O real valia quase nada lá, porque a inflação era alta. Então eu deixei de tirar as xerox das apostilas que eu ia dar para os meus alunos aqui, que ia pagar R$140. Falei: lá vai sobrar dinheiro. Lá custou, trocando no câmbio, R$241. R$100 a mais, embora R$1 valesse 48 kwanzas. Então, onde a inflação é alta, o dinheiro não vale. Você pode levar dólar, que ele não vale. E é isso que acontece no nosso país, e muitas vezes a gente não presta atenção. Por que existe tanto esse horror à inflação? Porque ela acaba com o dinheiro da gente. E é isso que a Bíblia está dizendo que esse cavaleiro preto vai trazer: carestia, dificuldade financeira. Em outras palavras, o salário de um dia pelo preço de farinha, que basta para apenas uma pessoa por um dia. Nesses termos, um homem poderia manter apenas a si mesmo, mas e a sua família? Então, você conseguir uma medida de trigo para você um dia, dá para passar, mas e seus 4 filhos e a sua esposa? Como é que passa? Não é? Quando eu fui em Angola, uma cesta básica dava para 15 dias, e uma cesta básica era o salário mínimo angolano.
E muitos trabalhadores viviam com salário mínimo. Então ele comprava uma cesta básica para 15 dias. Como que eles viviam os outros 15 dias? E às vezes a gente fica reclamando do nosso real, é isso que a Bíblia está dizendo. É só comida que a família precisa? E saúde, e escola, e roupa, não é? E tantas outras coisas. Então é claro que ele poderia comprar cevada, que é um alimento não refinado, a 1/3 do preço e prover para a família. Mas é só de comida que a família precisa? E as outras necessidades? Quando tais preços prevalecem, é difícil para o homem acertar as suas contas. Não é a fome que é mencionada aqui, pois tais preços, ainda que altos, não são preços de fome, dá para passar. Além disso, qualquer um que tenha dinheiro pode comprar quanto trigo quiser. E essa é a questão. Como pode uma pessoa que ganha muito pouco sustentar a sua família quando os preços estão tão altos? As classes mais baixas serão duramente pressionadas. E é isso que esse nosso governo que aí está não entende. Porque eles dizem que vão taxar os ricos, mas são os pobres que estão pagando. A classe mais baixa será duramente pressionada. Mais tarde saberemos a que grupo de pessoas esse texto se refere. A voz continua: não danifiques o azeite e o vinho. De óleo e de vinho, representando os confortos da vida, há pleno suprimento. Uma família que não consegue comprar trigo, vai conseguir comprar azeite? Eu comprei azeite essa semana. Azeite, você vai lá no mercado, de 28 a 50 e tantos, num mercado comum, sem luxo, é o que você tem na prateleira, 500 ml. Se você leva para 2 litros, vai para 100, 130, 150. Não é à toa que o milagre do azeite de Eliseu deu para sustentar aquela família o resto da vida. É caro. E aí, aquilo que alimenta a classe baixa foi danificado, mas aquilo que alimenta a classe alta, não. Até parece o Brasil, né? Mas estão fora do alcance do homem, que já tem bastante dificuldade em prover escasso alimento para a sua família. Agora temos o quadro todo, vemos o rico usufruindo comida em abundância e todos os confortos da vida. O pobre, porém, mal tem o suficiente para manter o corpo e a alma juntos. Surge a questão: quando o vidente se refere a essas pessoas pobres e duramente pressionadas, em que ele está pensando? A resposta é óbvia. Fica bem claro no livro do Apocalipse que os crentes eram pobres, na sua imensa maioria. Os primeiros leitores entendiam imediatamente esse símbolo. Recebemos do próprio livro do Apocalipse a informação sobre as condições econômicas prevalecentes na igreja naquele tempo. Lembra da igreja de Filadélfia? Ela era pobre. Lembra da igreja de Esmirna? Era pobre. Eram igrejas pequenas e pobres. E aí então, sabemos antes de tudo que ninguém poderia permanecer em seu negócio sem sacrificar as suas convicções e os seus princípios religiosos. Em tempos de carestia, a fé é pressionada a ceder. O que aconteceria se uma pessoa evitasse tais organizações? É preciso pouca imaginação para entender que o resultado de tal afastamento seria perdas materiais e sofrimento físico. Então aprendemos também que qualquer que não tivesse a marca da besta não estava habilitado a comprar ou vender. Apocalipse 13, 17. Não tem isso sido verdadeiro através dos tempos? Quando você estuda a situação econômica de várias nações, é isso que você encontra, inclusive o nosso país. Não é um princípio da conduta humana oprimir os crentes e fazê-los sofrer necessidades físicas? Quão frequentemente os filhos de Deus têm sido barrados em seus empregos, negócios ou profissões porque insistem em ser fiéis nas suas convicções? Um dado curioso sobre missões aqui. Reverendo Ronaldo Lidório
Inclusive nós precisamos interceder por ele está internado na UTI devido a complicações no seu tratamento de quimioterapia. Mas quando ele trouxe, alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, um retrato de como que é o quadro de missões no Brasil e no mundo, ele colocou duas situações que nos surpreenderam muito. Ele falou de 7 povos não alcançados, 7 grupos não alcançados. No topo estão os ricos, muito ricos, e os pobres, muito pobres. Pregar o evangelho para quem tem muito dinheiro é um desafio. Tive um grupo de discipulado uma vez, quando eu estava no interior, em que 6 empresários pediram para que eu falasse sobre Jesus e a Bíblia para eles. Então nós nos reunimos durante 3 meses estudando a Bíblia. E eu fui discipulando aquele grupo. Se cada um deles fossem dizimistas, eram 5. O dízimo dos 5 seria mais que a arrecadação da igreja toda nos seus dízimos e ofertas. E a igreja que eu pastoreava era considerada uma igreja rica. Ou seja, se eles se convertessem mesmo, a nossa arrecadação duplicava. E a igreja ia ficar no conforto. Mas foi tudo bem. Eles eram muito ricos. E aí no último dia eu coloquei de lado o manual e falei, agora eu quero responder perguntas. Vocês querem saber qual foi a primeira pergunta? Dá para adivinhar? Pastor, o que é dízimo? E aí eu expliquei. Um virou para o outro, seu dízimo ia ser tanto. E o seu também. Foi a última vez que eles me receberam para a gente conversar. Nenhum deles veio para a igreja. Embora eu tenha falado de Jesus e eles tivessem dito que recebiam a Jesus como seu Salvador. Nenhum veio para a igreja. E outro grupo difícil de evangelizar são os pobres, muito pobres, porque eles têm carência de tudo. A nossa junta diaconal sempre atende pessoas com dificuldades aqui na porta. Tem um aí que já acha que é nosso freguês. Ele já chega exigindo a cesta básica do mês para ele. E essas pessoas, elas acham que têm o direito de serem sustentadas, mas não abrem o coração para o evangelho. Porque se alimentam da sua carência. Nós vimos aqui há poucos meses atrás uma irmã que trabalha com evangelização no Lixão de Goiânia. E ela falando o que ela vê lá. O que as pessoas comem, o que as pessoas pegam, como elas sobrevivem. E é um grupo difícil de ser evangelizado. E muitos de nós não querem nem saber de ir lá do lixão, por causa do mau cheiro, quanto mais de ir lá procurar pessoas para falar de Jesus para elas. Mas tem muita gente lá carente do evangelho. Então não é um princípio da conduta humana oprimir os crentes e fazê-los sofrer necessidades físicas. Quão frequentemente os filhos de Deus têm sido barrados em seus empregos, negócios ou profissões, porque insistem em ser fiéis às suas convicções. Na história da IPB, nós aprendemos, por causa da perseguição do catolicismo lá no início do protestantismo brasileiro, um pastor presbiteriano passou num concurso federal em 2º lugar. Tinha 2 vagas para aquele emprego. Ele passou em 2º lugar, a vaga era dele, mas ele nunca assumiu. Alguém colocou um católico no lugar, que nem tinha prestado o concurso, e ele não assumiu só porque ele era crente, naquela época. Isso continua acontecendo, gente. Continua acontecendo. As questões de pistolagem continuam acontecendo. E às vezes nós mesmos as alimentamos, o que Deus não aprova. Então, um homem, por exemplo, que se recusa a trabalhar no dia do Senhor é despedido. E aí ele tem que procurar um emprego onde ele vai ganhar menos e vai trazer menos para a sua casa. Consequentemente, ele vai ter que trabalhar em outro lugar. Em vão se procuraria qualquer conforto ou luxo em sua casa. Outro, por questões de consciência, recusa-se a se afiliar a um sindicato que defende uma política de violência e o resultado é que ele também perde o emprego. Nós vimos aí a CPI do MST. Pessoas são obrigadas a andar de acordo com a ideia daquele grupo criminoso, mas que tem gente que defende. E quando você sai fora, tem que ouvir um senador dizer que vai te levar na justiça por falar mentiras publicamente.
Então, o rico opressor, entretanto, tem abundância. Ninguém danifica o seu óleo e o seu vinho. O segundo e o terceiro cavaleiros pertencem à mesma categoria. Ambos descrevem a perseguição do povo de Deus, o cavaleiro vermelho e o cavaleiro preto. Alguns crentes são mortos, seu sangue é derramado. Esses são mártires no sentido mais claro do termo. O segundo, vermelho, cavalo e o seu cavaleiro se os descrevem. Mas nem todos os crentes sofrem real martírio nesse sentido. Ainda assim, no sentido mais amplo, os outros também são mártires. Sofrem pobreza, dificuldade. O cavalo preto e o seu cavaleiro podem ser vistos em sua missão de espalhar espantosamente, espantosa opressão, injustiça e dificuldade econômica através dos séculos da existência da igreja. Então, essa forma de perseguição é também um instrumento na mão de Cristo para o progresso do seu reino, por incrível que pareça. Deus usa o cavalo vermelho e o cavalo preto, ou o cavaleiro vermelho e preto, para trazer pessoas a Ele. Assim, o segundo e o terceiro cavaleiros descrevem esses infortúnios que afetam os crentes de maneira muito especial. Eles simbolizam que o mundo, ao longo de toda a dispensação, perseguirá a igreja de todas as maneiras possíveis, lembrando-nos de que as duas formas de perseguição aqui mencionadas, o assassinato e a injustiça ou a dificuldade econômica, representam todas as formas. Eu vou parar por aqui. Na semana que vem a gente pega do cavalo amarelo e entra no capítulo 7 para continuar, para não ficar cansando demais os irmãos. Meus irmãos, vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, o cavalo branco é Cristo. O Evangelho continua sendo pregado e há vitória. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, diz o Senhor Jesus. Segundo, o cavalo vermelho e o cavalo preto, embora sejam assustadores e dizem respeito a nós, eles só fazem aquilo que Jesus Cristo deixa. E aí, você precisa lembrar que o Senhor Jesus não inflige mal sobre o seu povo só para ver o seu povo sofrer. Ele sempre permite que o mal aconteça para nos trazer para perto dele. Algumas pessoas só se entregam a Cristo quando sofrem. Uma vez, um diácono de uma igreja se afastou da sua esposa e resolveu se divorciar. E um presbítero foi conversar com ele para aconselhá-lo e disse: olha o que você está fazendo, você vai estragar a sua vida, vai perder seu casamento. E ele disse: olha, para eu voltar para Deus só se ele me quebrar mesmo. 15 dias depois ele estava andando de moto na cidade e foi atropelado. Quebrou as duas pernas. E quem cuidou dele? A ex-esposa. Ele foi literalmente quebrado. A gente fica brincando com Deus. Não brinque com Deus. E Ele usa sim o sofrimento quando a gente não quer escutar. Escute. Não sofra. Escute. Vamos orar.